Olá, boa tarde. O Conselho Nacional de Justiça está com novos integrantes. O presidente ministro Luiz Roberto Barroso deu posse hoje a 6 conselheiros. Na solenidade, o ministro destacou as iniciativas que vão tornar a justiça cada vez mais eficiente. Eu sou Rafaela Vivas e esse é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal rejeita pedido de ex-presidente Jair Bolsonaro para adiar depoimento à Polícia Federal. Ex-policial militar Rony Lessa é condenado por contrabando de peças de armas de fogo. E ainda, Tribunal Superior do Trabalho decide que uma mulher dispensada do emprego ao fim do contrato de experiência vai receber indenização pelo período de estabilidade garantido à gestante. Tomaram posse hoje pela manhã 6 novos integrantes do Conselho Nacional de Justiça. São 4 conselheiras e 2 conselheiros. Acompanhe na reportagem de Evne Araújo. Muito bom dia. A solenidade foi realizada no plenário do Conselho Nacional de Justiça. Foram empossados o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Caputo Bastos, o desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, José Rotundano, a desembargadora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Mônica Nobre, a juíza Renata Gil, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a juíza federal do TRF2, Daniela Madeira, e a advogada da União, Daiane Nogueira de Lira. Na abertura, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou as ações do Conselho para tornar a justiça cada vez mais eficiente, como, por exemplo, a criação de um portal que vai provocar uma transformação digital no judiciário do país. E a partir dessa criação, desse portal, qualquer pessoa em qualquer lugar do país vai poder entrar no sistema e consultar o andamento do seu processo, vai poder fazer o peticionamento, fazendo o upload, o carregamento das suas petições e vai ter acesso ao Diário de Justiça eletrônico de todo o país e de todos os estados. Entre as autoridades presentes, representantes dos 3 poderes. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ressaltou a importância do CNJ no aprimoramento do acesso do cidadão à justiça. Passados quase 20 anos da sua criação, este órgão de composição híbrida, ele mostrou-se um enorme acerto do constituinte derivado e tem dado excelentes contribuições históricas em favor de um país mais justo e de uma magistratura mais respeitada e eficiente. O ex-policial militar Rony Lessa foi condenado pela Justiça Federal no Rio de Janeiro a 6 anos e 8 meses de prisão em regime semiaberto por contrabando de peças de armas de fogo. Os detalhes com Rocine Gomes. O processo é um desdobramento da apreensão de 117 fuzis no Rio de Janeiro, em 2019, que apontou Lessa como o responsável pelo arsenal. De acordo com a decisão, milícias e traficantes seriam os principais destinatários do armamento. Rony Lessa teria trazido 10 remessas de arma de fogo dos Estados Unidos para a capital fluminense. Ele está preso desde 2019, acusado de matar no ano anterior a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para adiar o depoimento dele à Polícia Federal, marcado para esta quinta-feira. Bolsonaro vai ser ouvido na investigação que apura a tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Evne Araújo tem mais detalhes.
A defesa de Jair Bolsonaro pediu ao Supremo que ele não prestasse depoimento ou fizesse qualquer declaração adicional na investigação até que fosse garantido o acesso a todas as provas recolhidas pela Polícia Federal durante a operação realizada no último dia 8. Entre elas, um vídeo em que o presidente diz a ministros que era preciso agir antes do resultado das eleições. Ao negar o pedido, o ministro Alexandre de Moraes desmentiu a alegação dos advogados de que não foi garantida a permissão para acessar todas as provas. Segundo o ministro, eles tiveram sim acesso integral às evidências documentadas no processo, com exceção apenas daquelas coletadas nas diligências em andamento e o acordo de colaboração premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O ministro explicou que, conforme a jurisprudência do STF, antes do recebimento da denúncia não configura cerceamento de defesa negar acesso a termos da colaboração premiada referente a investigações em curso. Os investigados não têm direito a acessar informações associadas a medidas em andamento ou em fase de deliberação. Dessa maneira, segundo Moraes, não assiste razão ao investigado ao afirmar que não foi garantido o acesso integral a todas as diligências efetivadas e provas juntadas aos autos, bem como não lhe compete escolher a data e o horário de interrogatório. Além disso, o relator ponderou que o investigado tem o direito de falar no momento que considere adequado ou de permanecer em silêncio parcial ou total, mas não pode decidir pela possibilidade ou não da realização de atos procedimentais ou processuais durante a investigação criminal ou a instrução processual penal. A seguir, Superior Tribunal de Justiça decide que Estado pode cobrar do plano de saúde as despesas do paciente que utilizou o Sistema Único de Saúde, mesmo nos casos em que o atendimento foi garantido por ordem judicial. Os detalhes da decisão em instantes. Voltamos já. A Direção de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concluiu o primeiro treinamento técnico de implantação do EPROC nos tribunais do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Acre. A parceria firmada no fim do ano passado traz bons frutos também para o Estado. A reportagem é de Matheus Beck. Os tribunais de justiça do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região assinaram acordos de cooperação técnica para auxiliar na implantação do sistema EPROC em outros 3 tribunais. Ao mesmo tempo, o que for desenvolvido no Rio, Minas e Acre poderá ser aproveitado pelos tribunais que já utilizam o sistema. Nós iniciamos uma primeira fase do projeto, que é a capacitação dos novos tribunais, né, para o uso, para a instalação e para a configuração do sistema de processo eletrônico, que é o EPROC. A capacitação ocorreu no Centro de Formação do Judiciário para 150 servidores e não será uma simples transposição de ferramentas para os demais tribunais. Cada um irá adaptar as funcionalidades conforme a realidade local. Por exemplo, toda a parte que envolve a área financeira do processo eletrônico, né, guias de custas, depósitos, alvarás, precatórios, né, cada tribunal vai ter que fazer a sua implementação. Então, nesse aspecto, um dos pontos em que o treinamento se preocupou é daquilo que vocês vão ter que implementar, né? Porque não está no EPROC, não vem no pacote, né? Como fazer, né? Como que a gente pluga, né, coisas próprias de cada tribunal num sistema que já funciona. E o treinamento não para por aí. Até julho, os tribunais farão outra capacitação na área negocial, envolvendo corregedorias e as direções de gestão jurisdicional. Os tribunais estão planejando este cronograma. Após o treinamento, haverá o treinamento das áreas negociais, né, as corregedorias e direções judiciárias destes tribunais, com esta data-alvo aí de início das primeiras distribuições nessas matérias piloto, né, que serão implementadas, está previsto para todos os tribunais, aí eles fecharam uma data-alvo de início do mês de junho. É a primeira vez que a implantação acontece em 3 tribunais simultaneamente, sendo 2 de grande porte.
Isso deve trazer ainda mais benefícios para o Rio Grande do Sul, que adota o sistema desde dezembro de 2017. Ter mais tribunais trabalhando juntos, assim, faz com que a gente consiga entregar, né, mais para o nosso cliente. E, às vezes, o debate com outros tribunais também faz com que aquilo fique melhor, fique mais elaborado, né? O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Estado pode cobrar do plano de saúde as despesas do paciente que utilizou o Sistema Único de Saúde, mesmo nos casos em que o atendimento foi garantido por ordem judicial. A reportagem é de Jéssica Castro. A primeira turma entendeu que a lei que dispôs sobre os planos de saúde e seguros privados de assistência à saúde permite que os entes federados, ao cumprirem diretamente ordem judicial para prestar atendimento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, possam pedir na Justiça o ressarcimento das despesas pela operadora do plano privado, do qual o paciente seja assegurado. O caso julgado envolve uma cirurgia bariátrica realizada em cumprimento de decisão judicial. De acordo com o processo, após verificar que a paciente possuía plano de saúde, o ente público procurou a operadora para reaver o valor do procedimento e, sem êxito nessa tentativa, ajuizou a ação de cobrança. Mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul compreendeu que somente poderiam ser objeto de reembolso os serviços prestados voluntariamente no âmbito do SUS e não aqueles realizados por força de ordem judicial. O tribunal também decidiu que o ente federado não poderia ser considerado credor, mas apenas o Fundo Nacional de Saúde. No STJ, o relator do caso, o ministro Gurgel de Faria, considerou possível o Estado do Rio Grande do Sul ajuizar a ação para cobrar diretamente o valor da cirurgia, não dependendo de procedimento administrativo na Agência Nacional de Saúde. O voto do relator foi acompanhado pelos demais ministros no sentido de que, quando o procedimento decorre de determinação da Justiça, não faz sentido seguir o rito administrativo por via da ANS, porque a própria ordem judicial para a prestação do serviço do SUS já traz implicitamente os elementos necessários ao ressarcimento em favor do ente público que a cumpriu. Hoje, 20 de fevereiro, é o Dia Nacional do Combate às Drogas e ao Alcoolismo. Uma data para conscientizar a população sobre os danos que eles podem provocar à saúde. A reportagem é de Fernanda Fernandes, da equipe do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O impacto nocivo que o consumo excessivo de álcool e drogas provoca, infelizmente, é uma realidade difícil de muitas famílias brasileiras. Uma pesquisa sobre o perfil de consumo de álcool no Brasil, realizada no ano passado, mostrou que quase a metade dos brasileiros ingere bebida alcoólica. 27% dos entrevistados têm consumo moderado e 17% abusivo. E nesse último grupo, a mudança de comportamento e também nas relações já é percebida. Ela começa a entrar em estado de abstinência, entendeu? Que é aquele desespero que dá. Ela tem muitos sinais no organismo, que é a ressaca, mas é uma ressaca pior ainda que o normal. Ela começa a perceber que as relações familiares estão abaladas. Ela também começa a perceber que o desempenho dela profissional está abalado. São sintomas que a pessoa começa a perceber, que o álcool está em torno da vida dele, que não consegue mais tirar esse álcool ou droga da vida dele. Uma vez dependente, seja em álcool ou drogas, a psicóloga reforça que o importante é admitir que está doente e buscar o melhor tratamento, que também é oferecido pela rede pública de saúde. Lá dentro da clínica vai ter um quadro multiprofissional, vai ter um psicólogo, vai ter um psiquiatra, vai ter, às vezes, um terapeuta ocupacional, entendeu? E grupos também que ajudam não só ele, mas a família, traz a família para junto. E para alertar a população sobre os danos físicos e psicológicos que o uso demasiado dessas substâncias causa, 20 de fevereiro foi instituído como o Dia Nacional de Combate ao Álcool e Drogas. E a prevenção ainda é o melhor remédio,
principalmente na infância e adolescência. Os pais, eles têm que estar o tempo inteiro vigilantes, porque a oferta é muito grande. A bebida significa o quê? Significa alegria, droga é alegria, é inclusão ali naquele grupinho, entendeu? De colegas. Então, a vigilância dos pais, da família, é essencial, dos professores. A seguir, Tribunal Superior do Trabalho decide que uma mulher dispensada do emprego ao fim do contrato de experiência vai receber indenização pelo período de estabilidade garantido à gestante. As informações em instantes. Voltamos já. A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que uma mulher dispensada do emprego ao fim do contrato de experiência vai receber indenização pelo período de estabilidade garantido à gestante. Bom, o entendimento seguiu jurisprudência consolidada da Corte Trabalhista, que assegura esse direito, mesmo que a demissão ocorra no fim do prazo contratual. A reportagem é de Michele Chiapa. Segundo o processo, a auxiliar de cozinha trabalhou para a rede Coco Bambu por 3 meses e foi dispensada quando já estava grávida. A profissional pediu na Justiça do Trabalho o restabelecimento do plano de saúde e a nulidade da dispensa, com base no artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O dispositivo proíbe a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Em defesa, o restaurante afirmou que não se tratava de demissão sem justa causa, mas sim de término do contrato de experiência. Esse argumento foi acolhido pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, que negaram o pedido da trabalhadora. Para o TRT, esse tipo de contratação se encerra no prazo ajustado pelas partes e, portanto, não se aplica à estabilidade provisória. A auxiliar de cozinha recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Na quinta turma, o relator do recurso, ministro Breno Medeiros, explicou que, de acordo com a súmula 244 do TST, a empregada gestante tem direito à estabilidade, mesmo que tenha sido admitida mediante contrato por tempo determinado. O ministro Douglas Alencar acompanhou o voto. Para ele, mesmo que o contrato não tenha sido rescindido, mas encerrado por conta do prazo, a jurisprudência da Corte se aplica. A decisão foi unânime. A defesa do restaurante entrou com recurso extraordinário. A União terá que pagar R$ 650 mil a título de honorários em uma ação movida pelo órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário do Porto de Santos, para anular um auto de infração. A decisão é da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Confira os detalhes com Rafael Oliveira. O órgão de gestão de mão de obra, OGMO, havia sido multado em R$ 10.300.000 pela fiscalização do trabalho em razão de irregularidades na escalação de portuários avulsos. Na ação, o órgão pedia a anulação do auto de infração ou a redução do valor da multa. Os 2 pedidos foram julgados improcedentes pelo juízo de primeiro grau, que arbitrou os honorários sucumbenciais, valor pago pela parte perdedora à parte ganhadora, em favor da União. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo reduziu a multa para 3 milhões. O debate chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Ao julgar o recurso do órgão, a 7ª turma fixou honorários de sucumbência recíproca, considerando que as 2 partes seriam sucumbentes. O entendimento foi que não havia apenas uma vencedora na ação. O órgão de gestão de mão de obra teria obtido a redução da multa e a União havia mantido o auto de infração. Com isso, o OGMO foi condenado a pagar R$ 264 mil à União, que deveria pagar R$ 650 mil ao órgão. Para a turma, não houve condenação, mas apenas proveito econômico das partes em relação a cada pedido em que foram vencedoras.
Por meio de embargos de declaração, a União pediu que fosse aplicado ao caso o artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil. O dispositivo permite ao juiz fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, sem estar vinculado aos percentuais fixados em lei. O relator, ministro Evandro Valadão, aplicou ao caso tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo 1076. Conforme o dispositivo, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. Nesses casos, devem ser observados os percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC. Para o STJ, somente se admite essa forma de arbitramento quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Ainda de acordo com o relator, o tema também será discutido pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, tema 1255. Embora haja a possibilidade de alteração da tese do STJ, o STF não determinou a suspensão dos processos sobre a matéria. Até que o caso seja julgado, para o ministro Evandro Valadão, deve-se aplicar o entendimento do STJ, por se tratar de questão integralmente regida pelo CPC e não derivada da relação de emprego. Assim, a 7ª turma do TST manteve a condenação da União ao pagamento de R$ 650 mil a título de honorários sucumbenciais. A decisão foi unânime. Agora vamos falar sobre produtos orgânicos. A lei que trata do tema é de 2003. A norma estabeleceu o que é um sistema de produção orgânica, finalidade e as certificações exigidas. No caso da agricultura familiar, os produtores estão isentos da certificação, desde que tenham um cadastro no Ministério da Agricultura. Nós vamos conhecer agora a história do Cláudio Castro, de Goiás. Ele resolveu investir na plantação de orgânicos depois de uma intoxicação alimentar. Tomate, jiló, berinjela, banana, tudo fresquinho, sem agrotóxico. É nessa chácara em Hidrolândia, a 35 quilômetros de Goiânia, que o seu Cláudio trabalha com a família como produtor orgânico. Com a ajuda da esposa e dos filhos, ele leva a produção para ser comercializada por meio de delivery e em feiras como esta, que acontece toda quarta de manhã na porta do prédio do TRT de Goiás, na capital. As feiras, elas são um atrativo porque a gente consegue levar direto do produtor para o consumidor, não tem intermediário, então a gente consegue colocar os produtos com um preço bem melhor e muito compatível com o preço do convencional. Seu Cláudio conta que já foi professor e diretor de escola, mas há 7 anos resolveu investir na agricultura familiar de orgânicos, depois de uma intoxicação alimentar. Eu tive uma intoxicação alimentar por conta de uma couve que eu comi e estava cheia de agrotóxicos. E como eu já morava numa chácara, embora não cultivasse absolutamente nada, eu decidi que deveria começar a produzir as próprias hortaliças que a gente consumia em casa. E a partir disso a gente foi se envolvendo realmente com a produção de alimentos. Ele também explica que para um alimento ser considerado orgânico precisa ter certificado do governo federal e não basta ser livre de agrotóxico. Essa produção de alimentos saudáveis, sem nenhum tipo de veneno, sem adubação química, com uma água de boa qualidade, com uma terra de boa qualidade, bem nutrida. Também pela questão social, quem cultiva, precisa de estar devidamente assegurado pelo INSS. O mercado de alimentos orgânicos tem crescido muito nos últimos anos. A produção do seu Cláudio, por exemplo, saltou de 2 para 12 toneladas por semestre. É um negócio que tem atraído cada vez mais gente. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, o Brasil tem hoje mais de 25 mil produtores orgânicos. Carlos também atua nessa área e está satisfeito com o negócio. Segundo ele, no início, o pequeno produtor começa ganhando uns R$ 4.000 por mês. A gente está tendo uma clientela muito grande, aumentando muito mais. A gente está conseguindo produzir produtos excelentes no orgânico, com adubação natural,
É justamente a busca por alimentos mais saudáveis que traz o Hugo para esta feira. Às vezes a gente reclama, né, de agrotóxico e dificuldade de acesso, e aqui a gente tem o acesso fácil, né, a gente trabalha aqui, eu moro aqui perto também, então assim, não custa nada a gente, além de prestigiar, né, o trabalho das pessoas que estão aqui, comer melhor, né, se alimentar melhor com produtos de melhor qualidade. A gente está vendo aí inúmeros casos de doença, principalmente no câncer do intestino, e as pessoas estão procurando a alimentação orgânica justamente pela saúde melhor. E o uso de agrotóxicos na agricultura convencional está aí imenso. O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça promove hoje, a partir das 18h30, o lançamento do livro Lei de Improbidade Administrativa, Comentários e Análise Comparativa, coordenado por Fábio Scopel Vanin, Hilton Norberto Filho e Wesley Rocha. Dentre os 32 coautores, destacam-se o ministro do STF, Gilmar Mendes, e os ministros do STJ, Luiz Alberto Gurgel de Faria e Mauro Campbell. A obra apresenta uma análise integral da norma, com foco nas alterações promovidas pela Lei 14.230 de 2021. Também são objetos de reflexão a perspectiva constitucional do tema e o processo legislativo da nova lei. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.